Dia para você que está aqui nessa live, seja bem-vindo, bem-vinda. Essa live é uma live de repeteco de conteúdo, porque ontem à noite as nossas lives normalmente acontecem às terças-feiras, às 20 horas. Só que ontem a gente teve um problema técnico. Eu fiz a live e a live saiu totalmente no mudo. Não sei se é porque eu estava usando o microfone, não sei o que aconteceu, mas a live ficou no mudo. Então hoje eu vou refazer o nosso conteúdo, dar essa aula de novo, uma aula que vai falar sobre as 3 ferramentas, os 3 pilares essenciais que todo profissional precisa conhecer se ele quiser alavancar, se ele quiser decolar na carreira. Então, primeiramente, seja bem-vindo e hoje eu quero transformar a maneira como você enxerga a sua carreira. Talvez você esteja aí na sua carreira se sentindo estagnado, sentindo... Bom dia, Ivan! Bom dia, primo! Bom dia! Essa live, ela é para quem tá se sentindo estagnado, para quem não sabe por onde começar, por quem quer crescer na carreira e não sabe qual caminho seguir. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gisele Ramos, eu sou especialista em inovação com mais de 15 anos de experiência de mercado. Eu tô aqui para ajudar profissionais a se encontrarem nesse mundo em constante transformação. A gente vê muitos profissionais não conseguindo se adaptar, não conseguindo ser flexíveis, sem entender sobre o impacto, né, das grandes tecnologias e das tendências, das mudanças de comportamento na vida profissional, profissionais que sentem que estão ficando obsoletos mesmo, ficando para trás diante de toda essa transformação. Então, eu venho aqui para ajudar vocês a se tornarem profissionais à prova de futuro, né? Você precisa conhecer o que está acontecendo por aí para criar suas estratégias de crescimento, para encontrar o caminho para se manter essencial, se manter relevante nesse mundo em constante transformação. E, bom, como eu falei, a gente vai falar sobre esses 3 pilares e quais são esses pilares, né? O primeiro pilar é a mentalidade de autoconhecimento. Se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, seja bem-vinda, Tereza, Adal. Se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, a gente não consegue construir um planejamento eficaz para chegar lá. Não tem como, a gente precisa se autoconhecer, saber onde a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer para chegar lá. Mas para isso a gente precisa de uma mentalidade diferente. E eu vou falar um pouquinho dessa mentalidade. Eu quero falar para vocês da mentalidade que não é a mentalidade que a gente está falando aqui. Aquela mentalidade da pessoa que entra às 8, sai às 18 e naquela carga horária de trabalho para o qual ela foi contratada, ela só quer fazer aquilo que está escrito no descritivo do cargo. Ela não faz uma hora extra, ela não consegue contribuir em um projeto a mais, ela não participa das discussões estratégicas, ela tá ali, ela saiu do trabalho, ela quer esquecer que existe trabalho, porque ela não se conecta emocionalmente com aquilo que ela faz. Essa não é a mentalidade de crescimento que a gente vai falar aqui. Então eu vou trazer um pouquinho sobre essa abordagem. O segundo pilar é você conhecer ferramentas de geração de valor. Né? Assim, não adianta eu ter a mentalidade de crescimento, eu querer contribuir e eu não saber como contribuir. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre o como você gera valor, como que você se torna um profissional ali essencial dentro do contexto que você está. E o terceiro pilar é o pilar de saber jogar o jogo corporativo. Muitas pessoas, elas têm a mentalidade de crescimento, elas sabem gerar valor, elas levam inovação, levam ideias, dão sugestões, implementam projetos, mas ficam no mesmo cargo por 10, 15 anos, né? Ficam no cargo por muito tempo. Presta atenção aí no trânsito, Ivan, não dirige e fica me ouvindo não, senão daqui a pouco acontece acidente, a culpa é minha. Mas bom dia, depois você volta aqui e assiste essa live completa. Mas então, pessoal, eu tava falando sobre o jogo corporativo. O jogo corporativo, ele é um pouco... Você precisa entender como as decisões são tomadas, o que acontece nos bastidores, como acontecem as decisões de quem é promovido, de quem é demitido, o que as lideranças falam
como que você consegue participar dessa conversa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também hoje. São esses 3 pilares. E ao final eu quero trazer para vocês insights práticos de como vocês podem colocar isso para começar a agir agora e de começar a gerar resultado na sua carreira, né? É muito importante que você implemente o que você aprendeu aqui, que você saia daqui e implemente para que você gere resultado de onde você tá. Porque uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás é que eu tava num ambiente ali que eu não tava satisfeita com o meu salário, eu não tava satisfeita com as minhas entregas, eu me sentia subvalorizada, mas eu entendi que eu precisava começar a gerar resultado ali mesmo. Eu precisava começar a criar um portfólio de resultados para quando eu fosse para o mercado e alguém me perguntasse, mas qual a sua principal contribuição na empresa que você estava anteriormente? Eu tivesse ali resultados para contar. E isso me ajudou muito nos processos seletivos que eu fiz a partir dali, né? Então eu comecei a crescer na carreira a partir do momento em que eu comecei a gerar resultados aonde eu estava, com o que eu tinha em mãos, né? Então é importante que você implemente tudo que você ouviu aqui nessa live hoje. Mas antes de começar, eu queria entender de vocês aí, o que vocês sentem que está travando a carreira de vocês? Será que você tem falta de clareza, você tem uma dificuldade de saber onde você quer chegar, você tem dificuldade em saber o que gerar valor, né? O que está acontecendo no mundo para gerar resultado aí? Você tem dificuldade de ser criativo, você tem vergonha, às vezes mentalidade e autoconhecimento tem a ver com posicionamento, vergonha, você não consegue se comunicar direito. Eu queria entender o que está travando a carreira de vocês, né? Assim, deixa aqui nos comentários, mesmo que você esteja assistindo essa live depois, deixa aqui nos comentários que eu quero conhecer um pouco dos desafios que vocês estão enfrentando, tá bom? Então, vamos entrar aí no primeiro pilar? Primeiro pilar, mentalidade e autoconhecimento. E eu quero te falar que esse pilar, a mentalidade e o autoconhecimento, ele é o pilar essencial. Sem ele, você não chega em lugar nenhum na sua carreira. Se você não tiver uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade que seja capaz de impulsionar a sua carreira, uma mentalidade que te dê autoconfiança, que você chegue nos ambientes, você saiba que você vai ser ouvido, você saiba impor a sua comunicação, você saiba fazer com que as pessoas prestem atenção no que você está falando, você use a sua entonação, né, o seu tom de voz, o ritmo, o volume da sua voz, para que as pessoas queiram ouvir o que você está falando, você não vai conseguir nada dali pra frente, né? Assim, então, a mentalidade de crescimento, o que diferencia ela da mentalidade comum é o seguinte: você começa a entrar nos lugares e entender que todo problema é uma oportunidade para você gerar valor. É uma oportunidade para você se destacar um pouquinho mais. Então, quando você traz uma solução, você contribui com uma solução, mesmo que aquilo não esteja no descritivo do seu cargo, mesmo que você não seja de uma área de projetos, uma área de inovação, mas que você consiga trazer uma solução, você consiga encontrar uma solução, mesmo que não tenha sido desenvolvida por você. Porque normalmente quando eu falo que as pessoas elas precisam inovar, as pessoas já se veem desenvolvendo aplicativos do zero, construindo ferramentas do zero. Não, gente, inovação não é construir coisas do zero. Muitas vezes você vai ao mercado, você encontra um fornecedor que consegue resolver aquele desafio e isso já é inovação. Trazer a solução para dentro da empresa é inovação. No nível 1, eu ainda vou fazer uma aula sobre os níveis de inovação, mas isso é uma inovação incremental, o primeiro nível da inovação, você trazer o que está acontecendo lá fora, que todo mundo já está usando, trazer para dentro da empresa. Isso é inovação. Você não precisa construir coisas do zero. Você nem precisa saber programar. Você não precisa conhecer profundamente sobre tecnologia. Você precisa saber o que está acontecendo, para que serve e se já existe ou ainda não existe. É isso que você tem que saber. Mas, enfim, a mentalidade de crescimento, ela tem a ver com os valores, o que realmente te motiva, onde você quer chegar, por que você quer chegar,
E a mentalidade que te traz essa segurança, né? A segurança de que você vai ser ouvido, que você é criativo, que você é capaz de gerar soluções, que você é capaz de crescer dentro da empresa. Muitas vezes a gente não acredita no nosso próprio potencial. Então, trabalhar essa mentalidade, ela é essencial. E quando eu comecei, isso fez muito sentido para mim. Eu não tinha essa segurança profissional toda que eu tenho hoje. Quando eu parei para refletir que eu era capaz de sentar na mesa que eu quisesse sentar, que eu era capaz de entrar na sala que eu quisesse entrar, que eu era capaz de gerar valor com o conhecimento que eu tinha, que eu era capaz de trazer soluções, que eu ia ser valorizada pelo conhecimento que eu tinha, eu entrava nos ambientes com muito mais segurança. Eu entrava com uma outra postura. Você já viu a postura de quem não tem confiança? Daquela pessoa que entra assim, o ombro vem até pra frente, aquela cabeça sempre baixa, né? Aquela vozinha que não se altera, não chama atenção, sempre falando baixo, tímida, retraída, né? O bracinho até fechado. Essa não é a postura de quem cresce. Você não vê nenhum líder, né, tímido. Você não vê a pessoa, o líder, ele está preparado para representar a empresa em qualquer ambiente. Ele está preparado para ir para palestras, para palcos, ele está preparado para ir para reuniões, para ter conversas difíceis. Então o líder, ele tem aquela casca grossa. Se você não desenvolve essa casca grossa, né, de tô ali pro que der e vier, se tiver que falar, eu vou falar, se tiver que me posicionar, eu vou me posicionar, você não evolui. Então essa mentalidade, quando eu falo na mentalidade de crescimento, ela envolve também essa questão do seu autoconhecimento, de você entender o valor que você tem, o valor que você traz para dentro dos ambientes. E entender que o seu conhecimento, ele pode gerar valor, que você, quando você entra numa empresa, você não é contratado para cumprir o horário de 8 às 18. Ou de 8 a meio-dia, dependendo do que você está trabalhando ali, se é período integral ou meio período. Mas você não é contratado para cumprir horário e nem contratado para fazer somente aquilo que está escrito no descritivo do teu cargo. Você é contratado, sim, para gerar valor para a empresa, para mudar o ponteiro da empresa, para fazer a empresa faturar mais. O que faria a sua empresa, a empresa que você está trabalhando hoje, faturar 10 vezes mais? Não estou falando crescer em 10%, estou falando em faturar 10 vezes mais. O que faria a sua empresa faturar 10 vezes mais? Vou pegar um exemplo aqui de um profissional que ele atua na supervisão de produção. E ele sempre traz o seguinte desafio: olha, a gente não tem controle de estoque, a gente gasta produto a mais, quando a gente vai ver o valor que está lançado lá na planilha não é o mesmo valor do material que está no estoque, e aí a gente fica faltando material, a gente tem que parar a produção, a empresa tem prejuízo porque tem que esperar 2, 3, 10 dias até o produto chegar, enfim. Se essa pessoa que está vivendo todo esse contexto e vendo o prejuízo de maneira ali coadjuvante, né, porque ela está só observando o prejuízo, se ela vem com uma ideia, né, se ela busca uma solução no mercado de gestão de estoque, automatiza isso e deixa a empresa, faz com que a empresa deixe de ter prejuízo, você acredita que o chefe dela, como que o chefe dela vai reagir? Você parou de ter um prejuízo de 200 mil por mês. O chefe dessa pessoa vai colocar ela num potinho, num pedestal, né, assim, e vai fazer com que essa pessoa, Laerte, bom dia, seja bem-vindo, quanto tempo, Laerte. Se essa pessoa ela traz uma solução para o problema que ela está vivendo ali, de falta de controle de estoque, se ela é proativa na busca dessa solução, o chefe dela vai valorizar. O chefe dela vai ver que assim, essa pessoa está a fim de gerar resultado, tá junto com ele ali para resolver os problemas, tá junto com ele para pensar nos problemas da empresa. Então, é importante que você entenda que você é contratado para resolver problemas. Você não é contratado para fazer somente o que o descritivo do teu cargo tá falando, né? Você é contratado para resolver problemas. Se vocês pensarem nas 10
competências do profissional do futuro que foram, né, listadas ali pelo Fórum Econômico Mundial. Eles fizeram uma análise das demandas das empresas e o que as empresas estão buscando como competências profissionais e chegaram ali numa lista de 10. Dessas 10 está escrito pensamento crítico, visão sistêmica, colaboração, inteligência emocional, resolução de problemas complexos, entre outras. Se você não tem essas competências desenvolvidas, se você não sabe resolver problema complexo, se na hora de ter conversas difíceis você não tem inteligência emocional, se você não consegue entrar na empresa e ter uma visão sistêmica, poxa, eu atuo na área administrativa, mas eu tô vendo problema lá no setor comercial, eu tô vendo problema lá na operação. Se você não tem essa visão sistêmica, você não se torna um profissional estratégico, você é só mais um peão naquela grande mesa de xadrez. Você é operacional. Profissionais que são 100% operacional nunca vão assumir cargos maiores. O profissional que quer crescer, que quer assumir um cargo de liderança, ele precisa começar a ser visto como um profissional capaz de pensar estrategicamente. Né? Profissionais operacionais, eles nunca vão crescer. Até porque, imagina que você é um excelente profissional. Vamos pegar aí o professor. Você é um excelente professor. Cara, isso é muito bom, muito bom, muito bom. O melhor professor. Será que eles vão te dar o cargo de diretor? Vão te tirar da sala de aula? Quanto que eles vão perder te tirando de sala de aula? Mesmo, você nunca vai sair dali porque você é excelente, você é muito bom. Se você sai dali, até eles colocarem alguém que vai chegar no seu nível, e isso não só no professor. Eu tô falando, se você é um bom engenheiro, você tá ali na engenharia, tá ali como analista, desenvolvendo projetos, entregando. Você domina todas as ferramentas, você é o cara que dá aula para todo mundo. Imagina que eles te tiram dali, eles te promovem. Até o seu chefe colocar uma pessoa ali e chegar no seu nível, ele vai demorar. Ninguém mexe em time que está ganhando. Então o profissional, ele que quer ser promovido, ele precisa começar a capacitar uma pessoa para substituir. Ele precisa começar a formar o seu sucessor. Qualquer pessoa para ser promovida, ela precisa formar sucessores dentro do seu ambiente. Pega um colega de trabalho e fala, cara, quando eu for promovido, porque eu vou ser promovido, você vai assumir. Como trazer resultados em cenários complexos que não têm visibilidade sistêmica e muita dependência entre áreas. Olha só, eu vou pegar um exemplo do que eu tô vivendo aqui, tá? Eu trabalho numa multinacional, são 60 mil colaboradores, a empresa é gigantesca. Os setores, eles não se conhecem, cada um trabalha num dia da semana diferente, home office, as pessoas, né, criar a rede interna é muito difícil, porque é uma das coisas do jogo corporativo é você criar a rede interna. Dentro desse ambiente onde você tem problemas que são complexos, onde múltiplas pessoas precisam ser envolvidas, é importante trazer essas pessoas para a mesa, desde o início. Então eu estou conduzindo um projeto aqui de inovação. Eu dependo dos suprimentos, eu dependo do setor de compliance, porque a hora que eu for apresentar os resultados desse meu projeto de inovação, os ganhos que ele trouxe, ou de redução de custo, ou de aumento de eficiência, eu vou precisar ali do pessoal de auditoria comigo, eu vou precisar do pessoal de tecnologia, eu vou precisar da área de negócio, eu mesmo estou trabalhando com a área de cavernas, né? Um projeto para a área de cavernas. Então, eu trouxe os especialistas em cavernas para a mesa e eu coloquei todo mundo na mesma reunião. É preciso que todo mundo esteja desde o início envolvido, dentro do projeto, dentro da discussão, alinhado sobre o valor que você quer alcançar. Se você não envolve esses múltiplos atores, né, desse cenário complexo dentro do processo, você não é capaz de construir essa visão sistêmica. A diversidade, por isso que é tão importante a diversidade, porque quando a gente traz pessoas de diferentes repertórios ali dentro desse projeto, desse desafio, eu começo a ver os diferentes pontos de vista, eu começo a
criar a visão sistêmica, né? Eu não venho só com o meu conhecimento e o meu repertório, eu somo repertórios para conseguir gerar valor ali. E se eu dependo dessas áreas, é importante que essas áreas estejam na mesa, que elas compreendam onde a gente quer chegar e que elas assumam metas junto com você. Metas, se você tem a meta de melhorar determinado processo, todo mundo que está ali envolvido naquele processo precisa assumir aquela mesma meta, né? Então é algo que é preciso colocar todo mundo na mesma mesa. E aí, então, vamos lá, que eu já estou entrando aqui no segundo pilar, que é o como gerar valor. Você precisa conhecer esse tipo de coisa, ferramentas, metodologias, formas de gerar valor para dentro da empresa que você está. Ferramentas de inovação tecnológica, sim. Conhecer as novas tecnologias, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer. Conhecer ferramentas como, por exemplo, eu preciso entender melhor meu cliente. Quais são as ferramentas que eu posso usar para entender melhor meu cliente? Eu preciso fazer ali uma descoberta a respeito de um problema, eu preciso investigar melhor aquele problema. Como que eu posso encontrar a causa raiz daquele problema? Né? Então, existem várias ferramentas que você precisa aprender e dominar para você conseguir gerar valor, para você transformar um problema em uma oportunidade para a sua carreira, né? Para que você consiga criar uma solução para aquele desafio. E nem sempre a solução que você vai criar vai ser criado só por você. Né? A solução que você cria, ela é uma solução que muitas vezes é compartilhada, é construída colaborativamente com outras áreas. Então é preciso sim saber como engajar os stakeholders, né? Esses atores, esses diferentes atores que estão espalhados pela empresa. Você precisa saber como engajar, conhecer essas ferramentas. Você precisa entender o que é um funil de inovação. Quais são as etapas desse funil? O que significa? Quais são as ferramentas que eu uso em cada etapa? Né? Porque depois que você descobre o problema, primeiro, você não começa pela descoberta do problema, você começa pela seleção do problema. Como que eu seleciono um bom problema? Qual é um problema interessante para que eu trabalhe ali dentro de um processo de inovação? Eu vou escolher um problema que está impactando só a minha área, mas que está gerando um grande problema mesmo, minha área está sofrendo ali. Ou eu vou escolher um problema que nem é da minha área, né, mas é um problema estratégico para a empresa. Então, escolher ferramentas, dominar essas ferramentas de geração de valor, como o funil de inovação, é essencial. E foi a forma há anos, né? Eu tenho 15 anos de experiência nesse mercado de inovação. E há anos eu trabalho só em organizações tradicionais. Indústrias, né? Eu trabalhei no agro também, mas só em setores tradicionais, siderurgia, agronegócio, mineração, ferrovia. E aí, o que acontece? Eu vi profissionais que saíram de auxiliares, se tornaram embaixadores da inovação dentro dessas empresas e começaram a crescer. Assistente, analista, especialista, gerente e por aí vai. Porque é muito óbvio, quando você começa a gerar valor, você traz ideias, você começa a movimentar essas ideias, elas podem até nem dar certo de primeira, porque a gente está falando de inovação, né? Inovação, você não tem aquela certeza que o resultado vai acontecer. Mas só delas estarem movimentando, delas estarem trazendo novidades, elas demonstrarem que elas não estão ultrapassadas, né, obsoletas, elas não pararam no tempo, elas estão ali conhecendo sobre as tecnologias, elas estão no movimento das startups, elas participam de eventos de negócio, elas estão em movimento, num movimento diferente. E é importante falar que esse tipo de evento, de encontro, né, não acontece de 8 às 18. Quando eu vou em encontros, ele vai começar às 19 horas, vai de 19 às 22. Eu estou dedicando tempo que eu poderia estar com a minha família, me conectando com esse ecossistema. E por quê? Porque eu sei que é importante, porque eu sei que é ali que eu não vou me ficar para trás, é ali que eu vou saber das novidades, é ali que eu vou compartilhar como outras empresas estão fazendo aquilo que eu estou fazendo. Então, se eu não me dedico, se eu não desperto essa curiosidade de ir nesses eventos, eu não consigo trazer novidade. Ninguém consegue sonhar com aquilo que não conhece. Então eu não consigo ter uma ideia se eu não tiver repertório. A base de uma boa ideia, a base da criatividade é repertório.
É você, já tem uma frase famosa, né? Nada se cria, tudo se copia. E é bem isso, porque você vai se inspirar em algo que está acontecendo em outro mercado e vai trazer para sua empresa. Você vai se inspirar num case que você ouviu. Você vai ver como as outras empresas estão fazendo e vai aplicar dentro da sua empresa. E é assim que o mundo gira, né? O mundo da inovação gira a partir daí. E aí, a partir do momento em que você começa a dominar essas ferramentas, você vai ser visto como a pessoa que traz as novas tendências para a empresa, a pessoa que gera resultado, aquela pessoa que está comprometida em fazer o ponteiro da empresa girar. E isso vai te trazer visibilidade. Um projeto de inovação, quando ele é apresentado e você vai precisar de recurso, né? Então, você vai precisar contratar, você vai precisar defender. Então, imagina que eu defendi, a gente acabou de defender aqui um projeto de 30 milhões. 30 milhões. Imagina a lábia que a gente teve que ter e o estudo profundo de quanto aquilo pode gerar de valor. E aí, a partir desse estudo, você acha que eu apresentei esse projeto para quem? E podia ser um projeto de 100 mil, podia ser um projeto de 10 mil. Eu ia apresentar para quem? Eu ia apresentar para o gerente geral, eu ia apresentar para o diretor. É com essas pessoas que eu tenho contato direto. E aí, às vezes, a pessoa tá lá no operacional, nunca nem sabe, nunca nem viu o presidente da empresa. Nem sabe, né, se a pessoa existe de verdade ou se é só um avatar. Mas quando você começa a gerar resultado, você vai ter contato com essas pessoas, porque é elas que assinam um cheque. E elas vão te cobrar. E aí eu começo a ser cobrada por uma alta liderança. E essa cobrança, ela passa níveis hierárquicos. Então, quando eu era assistente, eu tinha contato direto com o gerente geral, com o vice-presidente. E aí o vice-presidente via, né, o meu talento, o meu empenho. E eu fui subindo. Gente, é natural. É natural. Você trabalhar em projetos estratégicos vai fazer com que você cresça na sua área de atuação. E não importa a área. Educação precisa de inovação. Os setores industriais precisam de inovação. Comércio precisa de inovação. Se vocês mapearem, né, as startups, depois eu vou compartilhar nos stories aqui, depois dessa live, um link que vai mostrar para vocês um mapa das startups no Brasil. Né? Quais são as startups e quais são os setores que elas atuam. Você vai ver, todo setor tem startup. Todo setor vai ser impactado por tecnologia. A gente não tem setor que não vai ser impactado por essas novas tecnologias. Então você começa a entender que não importa onde você está e também não importa o nível educacional que você tem. Eu já vi pessoas que tinham ensino fundamental, ensino médio, e se envolvendo ali como embaixadores de inovação e crescendo. Não tem a ver com nível educacional, não tem a ver com o setor que você trabalha. Tem a ver com a sua capacidade de gerar valor. Já vi professores pardais gerando, né, por conta própria, equipamentos, implementando, gerando valor e apresentando direto para o presidente, sendo elogiados. Né? Assim, então, é sobre isso. É sobre como você começa a entender das ferramentas e metodologias que vão te ajudar a gerar valor. E aí, eu queria entender se vocês conhecem alguma ferramenta, se vocês já ouviram falar, se vocês já implementaram Design Thinking, se vocês já utilizaram algum tipo de Canva, se vocês já utilizaram já geraram inovação dentro do ambiente de trabalho, se vocês atuam com inovação, se vocês ainda não atuam, comenta aqui pra mim, por favor. É importante. E por fim, eu quero falar sobre o jogo corporativo. Como eu falei pra vocês, não adianta você ser uma pessoa com a mentalidade de crescimento ambiciosa, sabe onde quer chegar, tá ali pro que der e vier, vai gerar resultado mesmo. A pessoa que tem a visão estratégica, que consegue fazer articulações entre as áreas, você saber como fazer isso, você tá ali nesse universo, entendendo qual o impacto das tecnologias, você consegue trazer as novidades para dentro da empresa, você vai a eventos, enfim, você é essa pessoa articulada. Se você não conseguir entender o jogo corporativo, como as decisões são tomadas, eu não tô falando nem de manipulação, não é sobre manipulação, é sobre você entender como as coisas funcionam. Por exemplo,
as pessoas elas costumam fazer e ter vergonha de expor. Não saber exatamente como elas vão trazer o resultado delas para uma visibilidade além do líder delas. Outro erro comum, as pessoas costumam achar que é o chefe delas que vai defender uma promoção para ela. Não é. O chefe não vai te promover, não é ele nem tem o poder para isso muitas vezes. Quem vai te promover, quem vai te oferecer uma oportunidade, muitas vezes é o chefe do seu chefe. Ou é o chefe de outro setor que vai prestar atenção no que você está fazendo. Mas se eles não sabem o que você está fazendo, como eles vão te considerar, como que eles vão lembrar de você numa situação de tomada de decisão? Eles precisam de um nome para assumir um novo setor. Se eles não te conhecem, como é que eles vão lembrar de você? Não é o seu chefe que vai falar assim, tem a fulana aqui no meu setor. Não é ele. Muitas vezes ele nem tá nessa mesa na hora da tomada da decisão. Né? Assim, então, é importante que você comece a criar o seu network interno. Entender que você precisa de mentores internos ou externos dentro do mercado, né? Que pessoa que já chegou num cargo que você gostaria de chegar e que você tem uma abertura para pedir para que essa pessoa te mentore. Você precisa começar a criar esse networking, você precisa começar a dar visibilidade do seu trabalho internamente e externamente. O seu cargo, o seu crachá são temporários. Assim, ontem mesmo eu estava com um colega aqui, 18 anos de empresa e foi demitido. Para a empresa te demitir, é uma assinatura. Você precisa entender que a tua carreira é tua responsabilidade e que você está aberto tanto para crescer dentro da empresa, mas também está aberto para propostas de mercado. Isso não é traição, é a tua carreira, né? Assim, então você precisa começar a ganhar visibilidade, construir sua comunicação. Comunicação e posicionamento digital. Você precisa começar a contar para as pessoas o que você aprendeu, o que você sabe. Você precisa começar a dar essa visibilidade interna dos resultados que você trouxe para a empresa. Se você não começa a jogar esse jogo corporativo, se você não começa a entender desses bastidores, de como as decisões são tomadas, de como você precisa agir, de como responder. Eu tô só recebendo demanda, não tô com demanda até o pescoço, não tô conseguindo nem respirar. E aí, como que eu faço pro meu chefe entender que eu preciso priorizar? É jogo corporativo. Você precisa ter posicionamento claro. Você precisa ter comunicação sem deixar de atender, mas você precisa postura. O seu crescimento profissional começa com postura e entender o jogo corporativo é essencial. Eu tenho uma colega que ela tá há 10 anos no mesmo cargo. 10 anos no mesmo cargo. E essa pessoa, ela trabalha, entrega, ela é workaholic, ela trabalha 12, ela acorda 5 horas da manhã, ela já tá online no Teams, quando você vai ver 22 horas, ela tá online no Teams e trabalhando. 10 anos no mesmo cargo. Por quê? Ela não conhece o jogo corporativo. Então é preciso que vocês comecem a entender sobre isso também. Então, se posicionar estrategicamente nas reuniões, ir almoçar com o chefe de vez em quando, sim. Participar das festas corporativas, né? Final de ano, importantíssimo. Não é para beber, não é para comer, é para fazer networking. Né? Assim, conseguir entender o que é um networking, que a base do networking é geração de valor. Enfim, eu acho que dentro desses 3 pilares, né? Assim, eu acredito que esses 3 pilares são os pilares essenciais para que você evolua. Você trabalhando esses 3 pilares não tem como você não alcançar resultados dentro da sua carreira. Mentalidade e autoconhecimento, geração de valor e jogo corporativo. São esses 3 pilares que você precisa entender. E eu, com 15 anos de empresa, já vivi muitos bastidores. Eu sei exatamente como as coisas funcionam. Então é importante que você também saiba. É por isso que eu tô aqui. Acompanhe os meus conteúdos. Se você não conhece, vai lá nos últimos vídeos dos Reels. Tem vários vídeos. As lives são lives aprofundadas de conhecimento. Porque como que funciona aqui no Instagram, tá? Eu não consigo trazer conteúdo aprofundado nos videozinhos de 1 minuto que eu faço. Né? Ali são pílulas de conhecimento. O segredo, o conhecimento, bate-papo aprofundado, tá aqui. Então, se você quer
A bate-papo aprofundado, não perca as lives. Elas acontecem, como eu falei normalmente, nas terças às 20 horas e nas sextas, no finalzinho do dia. Então, se você não quer perder esse bate-papo aprofundado, anota na agenda para estar sempre aqui comigo. Pessoal, eu já deixo então esse convite para nossa próxima live. Na nossa próxima live, eu vou falar sobre startups. Eu quero apresentar para vocês esse universo das startups. Eu quero falar sobre o ecossistema de startup, como que você se conecta a essas empresas, o que são essas empresas, né? O que são startups? Vai ser no nosso próximo encontro. Então, já deixa anotado. Eu acho que agora você precisa absorver o conteúdo dessa live, colocar em prática e depois me conta, não deixa de me contar. O que você achou desse conteúdo? Que complemento você traria para isso? Quais são as suas dúvidas a respeito de cada um desses 3 pilares? Mentalidade, geração de valor e jogo corporativo. Me conta nos bastidores aí, me chama no direct, que eu tô aqui para te ajudar e eu preciso saber quais são as suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Até sexta-feira e promessa é dívida, conteúdo dado e até mais.